Vamos falar de um período chave na história do Brasil, a Primeira República. A gente sabe que o poder é super concentrado, mas como é que essa máquina do poder realmente funcionava? Hoje a gente vai desmontar essa engrenagem, que é desde o fazendeiro lá no interior até o presidente da República, para entender quem mandava de verdade no país. Então, 1889, o Brasil vira uma república. Fim da monarquia. Parece uma mudança gigantesca, não é certo? Bom, será mesmo? A grande questão que vai nos guiar é essa. O poder mudou de mãos de verdade ou foi só uma troca de nome? Pois é, a resposta, como a gente vai ver, é bem mais complicada que um simples sim ou não. E para entender essa complexidade, a gente preparou um roteiro. Primeiro, vamos ver a República na teoria, na promessa. Depois a gente desce lá para a base do poder para falar do coronel e do voto. Daí subimos para o grande acordo dos governadores, conectamos tudo na hierarquia do poder e, por fim, vamos refletir sobre o legado disso para a nossa democracia. Então vamos lá. Na teoria, o Brasil agora era uma república, um sistema novo. Mas isso era só no papel, né? Porque, na prática, as velhas estruturas de poder, bem concentradas nas mãos daquela elite de sempre, continuaram firmes e fortes. E para a gente entender como essa estrutura se sustentava, a gente precisa começar de baixo, lá na base mesmo, no poder local. É aí que a gente encontra uma figura fundamental, o famoso coronel. O que era o tal do coronelismo, afinal? Era basicamente isso, um sistema de poder local muito forte nas áreas rurais, onde os donos de grandes terras, os coronéis, tinham uma influência gigantesca na vida de todo mundo ali na região. E olha que curioso, esse título, coronel, quase nunca era uma patente militar de verdade. Na prática, o coronel era o grande fazendeiro, o latifundiário que controlava a economia e a sociedade local. As pessoas dependiam dele para ter emprego, para sobreviver, o que dava a ele um poder assim imenso sobre a vida delas. E como é que esse poder todo virava poder político? Através do famoso voto de cabresto. Imagina só, numa sociedade de extrema desigualdade, onde ter terra, trabalho e até segurança dependia de um único homem, o voto não era uma escolha livre, né? Era quase uma obrigação, uma troca de favores. Muitas vezes era o único jeito de garantir o sustento da família. E aqui está o pulo do gato, a peça-chave que fazia tudo isso funcionar. O voto não era secreto. Era aberto. Isso mesmo, o que tornava o controle ridiculamente fácil. O coronel e seus capangas podiam ficar ali de olho, fiscalizando em quem cada um votava, para ter certeza que a recomendação dele seria seguida. Ok, saindo um pouco do poder local, a gente sobe um degrau e chega na política dos governadores. Isso era, no fundo, um grande acordão que garantia a estabilidade do sistema. Para as elites, claro. Era uma troca de favores em altíssimo nível. O presidente da República apoiava os governadores para eles continuarem no poder em seus estados e, em troca, os governadores garantiam que os deputados e senadores eleitos fossem todos aliados do presidente. Assim, ele tinha apoio total no Congresso Nacional. Era um jogo de cartas marcadas. Certo. Agora é hora da gente juntar as peças desse quebra-cabeça. Como é que o voto de cabresto, lá do interior, se conectava com o presidente da República lá no topo do poder? A cadeia de poder funcionava como uma corrente. Olha só, lá em cima, o presidente apoiava os governadores. Para retribuir, os governadores precisavam do apoio no Congresso, então dependiam dos coronéis. E os coronéis, lá na base, controlavam os eleitores com o voto de cabresto. Era uma engrenagem perfeita, que ligava o poder do município ao poder federal. O resultado prático desse sistema todo foi o fortalecimento das oligarquias, ou seja, grupos de famílias ricas e poderosas que se revezavam no poder. O exemplo mais conhecido disso é a política do café com leite, que basicamente consolidou o domínio dos estados de São Paulo e Minas Gerais na presidência da República. Bom, chegamos na parte final, no legado de tudo isso. Afinal, o que esse sistema todo significou para a democracia brasileira? As consequências foram bem profundas. O poder político continuou extremamente concentrado. A participação democrática de verdade era muito, mas muito limitada, porque a grande maioria da população não tinha liberdade real de escolha. Isso só mostra que mudar o nome do sistema de monarquia para república não significou nem de longe uma redistribuição de poder de verdade. Isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha para pensar. Se a gente olhar para o Brasil de hoje, quais desafios daquela época, como a troca de favores, a influência de elites locais, a gente ainda consegue reconhecer por aí? É uma pergunta fundamental para a gente entender não só a nossa história, mas também o nosso presente. Olá!